Iniciar a carreira profissional pode ser uma experiência empolgante para muitos jovens. Porém, a empolgação ao entrar para o mercado de trabalho pode se transformar em um palco de muitas dúvidas. Isso inclui aspectos como carga horária, remuneração, benefícios e condições laborais. E este é o nosso assunto do artigo 5º de hoje. Saiba quais são os direitos e deveres de quem ingressa no mercado de trabalho como estagiário ou no primeiro emprego. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por lei. Diz ainda que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E eu converso sobre estágio e primeiro emprego com César Alexandre Marinho dos Santos, professor e advogado especialista em Direito Trabalhista, e com Miguel Galdino, advogado, mestrando em Direito do Trabalho. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor César, explica para a gente a diferença entre um contrato de estágio e o primeiro trabalho, aquele trabalho formal da pessoa. Então, o contrato de estágio, ele tecnicamente é chamado de termo de compromisso de estágio, feito entre uma instituição educativa, o próprio estagiário, né, e a instituição concedente ou a empresa que vai conceder o estágio para essa pessoa. Já o contrato formal é aquele que vai ser idealizado e vai ser reconhecido com uma natureza jurídica trabalhista, ou seja, efetivamente um contrato que gera um vínculo empregatício, diferentemente do estágio que não gera o vínculo empregatício. Então vamos falar do estágio, doutor Miguel. Quais são as leis aí que abordam as questões dos estagiários? Então, a gente poderia dizer que por enquanto, a principal legislação, a mais específica sobre o assunto, seria a 11.788, de 2008. Foi uma lei que foi muito festejada na época, porque até então o estágio, justamente por ser um ato educativo, conforme o doutor falou, era uma situação em que cada empresa, cada instituição de ensino achava que era devido determinada condição de trabalho, de aprendizado. Então, existia muita dúvida, existia uma variedade muito grande de condições de estágio diferentes. Então, essa lei em 2008 foi um avanço, no sentido de que se estabeleceu patamares mínimos do que se entende como dignidade para o estudante que está ali aprendendo uma profissão naquele ambiente prático. Doutor César, quais são os direitos dos estagiários? Olha, não são muitos direitos dos estagiários, mas a Lei 11.788 de 2008, que é a Lei do Estágio, ela estabelece alguns direitos que é como, por exemplo, o termo de estágio, esse compromisso que vai ser feito entre as partes, deve ser formulado de forma escrita. Então, eu tenho que ter efetivamente um termo de estágio para isso. Além disso, ele também favorece o direito a uma bolsa-auxílio, caso esse estágio seja um estágio não obrigatório, que esse estágio normalmente ele faz para complementação de estudos. Por quê? A lei do estágio, ela reconhece que tem estágios obrigatórios e não obrigatórios. Esse estágio não obrigatório, ele não está no currículo do curso, aquele curso formal que o estudante está fazendo. Já o não obrigatório, aquele que oferece, por exemplo, a bolsa-auxílio, está lá nessa possibilidade. Então, nesse caso, nesse estágio não obrigatório, ele tem que ser remunerado. Existe também a possibilidade de o concedente do estágio conceder ali, né, juntamente com a bolsa auxílio, o valor do auxílio transporte, que também vai ser concedido para esse estagiário, melhor dizendo. E aí tem uma questão interessante, que a gente pode imaginar o seguinte: estagiário tem férias? Porque quando se completa 12 meses de um contrato de trabalho formal, como você está no primeiro emprego, você tem direito a férias. Nesse caso, ele tem um recesso teria que completar um período de 12 meses do contrato para ele ganhar 30 dias de recesso remunerado. Se assim não for, imagina um contrato de estágio, um termo de estágio de 6 meses. Então, esse período de recesso remunerado seria proporcional ao tempo de estágio que ele tem direito a oferecer. Além disso, ele pode ter direito ali também relativo, e esse aí é essencial, à contratação de um seguro de acidentes, que esse seguro vai estar em nome do estagiário. Então, aquela instituição que está recebendo o estagiário, ela tem que contratar um seguro para acidentes pessoais em nome do estagiário. E isso normalmente também está escrito lá no termo de concessão do estágio, de compromisso do estágio. Então, são alguns direitos que a lei já estabelece para dar aquela segurança mínima nesse tipo de realização do contrato de formação profissional, né? Não é um contrato formal de emprego. Doutor Miguel, como o estagiário pode garantir que esses direitos sejam respeitados no ambiente de trabalho? Pois é, a gente está aqui, o primeiro passo é esse, é ter o conhecimento sobre os seus próprios direitos, porque de fato o que a gente vê no dia a dia é que mesmo hoje tendo internet, tendo celular, muitas vezes os jovens não se interessam, né, por legislação, não se interessam por saber esses detalhes que são na verdade essenciais.
Agora nós vamos a uma pergunta de um telespectador. O que deve constar em um contrato de estágio? Então, doutor César, o que deve constar no contrato de estágio? Pois é, Marina, é importante que nesse termo de compromisso do estágio estejam presentes de forma muito clara as partes que estão compondo esse termo de estágio. Então, é o estagiário, a instituição de ensino e a instituição que está recebendo esse estagiário ou a empresa que está realizando esse contrato de estágio, mais conhecido tecnicamente como o termo de estágio. Além disso, deve conter lá o período de jornada, que não é bem uma jornada, mas é a prestação que ele vai realizar durante esse estágio diário, de 6 horas no máximo e de 30 horas semanais. A gente também percebe que esse contrato de estágio, esse termo de estágio, ele tem que ter ali o valor da bolsa e o direito ao auxílio transporte. Também é muito importante que se coloque, como eu falava anteriormente, a situação da contratação do contrato, da especificação daquele seguro de acidentes pessoais que é em nome desse estagiário. E o que não pode ter nesse contrato, doutor Miguel? Então, nesse momento do que não pode ter, a gente vai para o artigo 3º da lei, que ela é bem específica e ela prevê 3 requisitos formais para que aquele contrato seja caracterizado como contrato de estágio. Então, o primeiro deles é a matrícula do estagiário no ensino em que ele está frequentando. Então, se for, por exemplo, um estágio de nível superior, ele precisa comprovar que ele está matriculado num curso de ensino superior. Além da matrícula, tem que comprovar a frequência, porque não adianta você fazer uma matrícula formal e não frequentar o curso, porque, como a gente lembra sempre, o estágio é um ato educativo. Então, ele tem um fim pedagógico. Então, tem que ter esses 2 requisitos. Além disso, tem que ter esse termo de compromisso de estágio escrito, formal, e tem que ter uma compatibilidade entre o curso e as atividades que o estagiário vai cumprir. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Supremo, então a gente sabe que tem vários cursos de direito. Então, faria sentido que o estagiário estivesse trabalhando em áreas relacionadas à utilização do direito. Então, não faria sentido um estagiário de direito estar trabalhando no TI, por exemplo, numa área de informática. Tem que ter essa compatibilidade. Não existindo algum desses requisitos, o contrato de estágio ele é descaracterizado e aí já se reconhece o vínculo empregatício. Então, esses são os requisitos, então, ou seja, você não pode ter no contrato a previsão de contratação de estagiário que não esteja matriculado num curso, ou, por exemplo, colocar algo que esteja além da legislação específica, como, por exemplo, uma carga horária superior a 30 horas semanais, ou você prevê, por exemplo, pagamento de horas extras que não está previsto na lei, o estagiário não pode cumprir jornada além daquela que foi contratada, por exemplo, não prevê o pagamento do auxílio transporte, né, ou desse seguro acidente. Então, é preciso observar aquilo que está na Lei 11.788. E, doutor César, quais são as obrigações de quem contrata o estagiário? Pois é, Marina, as obrigações de quem contrata está principalmente relacionada nesse termo de compromisso de estágio. Ou seja, esse termo de compromisso ele tem que ser efetivamente escrito. Ele tem que constar quem é a instituição concedente do estágio, quem é a instituição educativa, que esse estagiário está matriculado e quem é o próprio estagiário que está realizando essa atividade. Quando a gente analisa a forma de contratação do estagiário, quando ele percebe que ele pode realizar uma atividade prestativa, que é a atividade educacional, relacionada a essa atividade de complementação do estudo teórico, porque o estágio, na verdade, é exatamente essa situação. Então, quando a gente reconhecer essa possibilidade, é para que a gente possa, no estágio, conseguir conceder a essa pessoa as atividades que ele realiza no dia a dia. Como o doutor Miguel falou, é importante que você tenha a formação daquilo que ele vai realizar no estágio com a sua formação educacional, para que não seja configurada uma fraude, portanto, no termo de estágio. E, doutor Miguel, qual a duração máxima que um estágio pode ter? Então, via de regra, o limite são 2 anos, né, numa mesma instituição. Então, a gente sabe que uma graduação costuma levar 4 a 5 anos, então a ideia é que justamente, como é um ato educativo, o estagiário ele tenha mais experiência, né, maior quantidade, maior repertório educativo prático possível. Então, a gente sabe que, inclusive, hoje existe projeto de lei, né, sendo discutido na Câmara sobre a possibilidade de aumentar esse período, mas a ideia original era que fosse limitada a 2 anos para que o estagiário pudesse ter a oportunidade de ter mais experiências e não ficar com conhecimento prático restrito apenas à realidade de uma empresa, de um órgão público. Vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio da TV Justiça sobre a importância do estágio. O empregado foi contratado como estagiário em 2006, quando cursava a faculdade de administração.
No ano seguinte, foi admitido como empregado e 2 anos depois, dispensado do serviço. Na ação na Justiça do Trabalho, o profissional pediu o reconhecimento do vínculo de emprego pelo período de estágio. Com base no depoimento de testemunhas, o juízo de primeiro grau concluiu que houve desvirtuamento do contrato, já que não ficou demonstrado que a instituição de ensino fazia o acompanhamento ou a avaliação do programa de aprendizagem, requisitos necessários para a validade do estágio. Por isso, o juízo de primeiro grau determinou que a empresa retificasse a anotação do contrato na carteira de trabalho no prazo de 5 dias, com multa de R$ 50 por dia de atraso. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional da 12ª Região em Santa Catarina. No recurso de revista apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa sustentou que a anotação da carteira de trabalho poderia ser suprida pela Secretaria da Vara do Trabalho. Declarou ainda que a imposição da multa não está prevista em lei. Contudo, segundo o relator do caso na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, o Código de Processo Civil dá ao juiz poderes para aplicar a sanção caso o empregador descumpra a obrigação imposta na sentença. De acordo com o artigo 536 do Código, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias para que o beneficiário da ação seja atendido. Além disso, segundo o artigo 537, a multa independe de requerimento da parte e pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, e ainda na fase de execução, desde que seja compatível com a obrigação e que determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. O ministro Caputo Bastos observou que o TST já afirmou o entendimento de que a medida tem respaldo e é compatível com a sistemática da CLT, que admite a aplicação do Código de Processo Civil de forma subsidiária ao processo do trabalho. A decisão foi unânime. Doutor César, existe diferença entre o estagiário e o jovem aprendiz? Sim, Marina, existe diferença e a diferença é muito grande, porque o estagiário, como começava a falar, ele não é uma pessoa que tem vínculo de emprego. Ou seja, aqueles direitos tradicionais que um trabalhador com vínculo empregatício formal tem, 13º, férias remuneradas, fundo de garantia por tempo de serviço, esses direitos o estagiário não tem. Já o jovem aprendiz, que é contratado a partir dos 14 anos, desde que ele esteja realizando ali o seu contrato de aprendizagem com a atividade no curso de formação de aprendizagem, ele tem um emprego formal como qualquer outro, que tem direito a 13º, férias, as estabilidades que são decorrentes desse vínculo empregatício, ou seja, o reconhecimento desse vínculo se dá pela ligação com a assinatura da carteira de trabalho, mas ainda assim, o estagiário em que pese não tem essa ligação, o jovem aprendiz tem. Então é muito diferente um contrato de aprendizagem, que dá direito ao jovem aprendiz dos requisitos do vínculo empregatício, dá direito a reconhecer o vínculo empregatício, de um aprendiz que não tem, de um estagiário que não tem esse direito. Doutor César, e o jovem aprendiz, esse tempo de trabalho dele conta para a aposentadoria? Marina, o tempo de trabalho do jovem aprendiz, por ele ser um empregado com um vínculo empregatício formal, com carteira de trabalho assinada, ele, assim como o empregador, também contribui para a Previdência Social e, por isso, esse tempo do jovem aprendiz conta para efeitos de aposentadoria. E no caso dos estagiários, doutor Miguel, também conta? Então, a lei ela é bastante específica, dizendo que o estagiário poderá contribuir para o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, se for do interesse dele como contribuinte facultativo. Então, se ele tiver esse pensamento no futuro, ele pode começar a contribuir, mas se ele não quiser ou a bolsa for insuficiente, ou ele precisar de toda a quantia que ele recebe, ele não precisa, não é obrigado a ter que contribuir. Mas de forma autônoma, não é vinculado ao seu trabalho. Contribuinte facultativo. Aí ele coloca como estagiário e pode contar o tempo na RGPS para aposentadoria. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O artigo 5º está de volta hoje falando sobre os direitos e deveres de jovens estagiários e de jovens que ingressam no primeiro emprego. Eu continuo conversando com César Alexandre Marinho dos Santos, professor e advogado especialista em Direito Trabalhista, e com Miguel Galdino, advogado mestrando em Direito do Trabalho.
Doutor César, agora vamos falar do primeiro emprego. Quais os direitos trabalhistas básicos que esse jovem tem direito? Esse jovem, logo que ingressa no mercado de trabalho, e a natureza dessa contratação é uma natureza formal, ou seja, ela depende efetivamente de um vínculo empregatício, então é aquela primeira experiência que o jovem tem ao ingressar no mercado de trabalho. Chama-se primeiro emprego porque antigamente nós tínhamos leis que facultavam as empresas, inclusive, de contratar empregados nessa forma do primeiro emprego. Mas a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, de 2017, ela revogou essa questão do primeiro emprego, essa necessidade de criação de uma política social para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Mas ainda assim a gente tem essa experiência inicial que é começar no mercado de trabalho. E qual que é a grande relação? É que ele já começa com um vínculo empregatício. E o que a legislação fala, doutor Miguel, sobre remuneração e benefícios? Então, a lei específica do estagiário, ela não trata especificamente sobre um valor que deve ser pago, né? O que a gente entende, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, é que é assegurado ao estagiário o salário mínimo, pelo menos o salário mínimo hora, proporcional à quantidade de horas que está sendo trabalhados no mês. Então, é garantido essa remuneração, que é o salário mínimo hora. Além disso, é garantido o auxílio transporte e esse recesso remunerado de um mês, de preferência concedido durante as férias escolares. Doutor César, tem dia certo para cair o salário na conta do jovem? Tem dia certo. Como ele tem um emprego formal e ele tem essa característica de ser empregado, não é só uma característica, mas esse direito de ser reconhecido como empregado, a CLT estabelece que o salário, quando se trata do empregado mensalista, aquele que trabalha por 30 dias, deve ter o seu salário cair na conta, como a gente costuma chamar, até o 5º dia útil do mês subsequente. Então ele trabalha durante um determinado período, de 30 dias, até o 5º dia útil do mês subsequente, o salário deve estar na sua conta, considerando o sábado como um dia útil. E eu vou chamar agora mais uma pergunta de um telespectador. Qual a carga horária para o jovem que ingressa no seu primeiro emprego? Doutor Miguel, por favor. Nesse sentido, o que a CLT e a Constituição prevêem é um limite de trabalho de 44 horas semanais. Vamos agora a mais uma pergunta de um telespectador. O que diz a legislação trabalhista sobre falta no trabalho? Doutor César, as faltas podem ser descontadas aí no salário do trabalhador? Olha, a gente tem que saber que tipo de falta é para que possa ser descontado. Existem faltas que podem ser justificadas e faltas que são injustificadas. As faltas justificadas normalmente têm uma previsão legal, ou então é uma relação de comum acordo entre o patrão e o empregado. Então, faltas justificadas, por exemplo, é aquela que acontece quando o empregado precisa se ausentar do serviço para acompanhar a esposa, que está ali naquele período da gravidez e está fazendo os exames de pré-natal. Então, o companheiro pode se ausentar. O caso do casamento, onde ele pode também realizar ali, após o casamento, né, e nesse período, ele se ausentar do contrato de trabalho. É uma falta do trabalho, mas essa falta é justificada, portanto não pode ter o desconto do salário. A licença maternidade, a licença paternidade a partir do nascimento do filho, né? Agora, já aquelas faltas que não foram justificadas porque elas não foram trabalhadas. Então, é uma relação de prestações. Se o empregado trabalha, ele tem direito a receber o salário. Mas se ele deixa de trabalhar um dia, ele não tem direito a receber aquele dia de trabalho quando é uma falta injustificada. Agora, o interessante é que ele não se desconta somente no salário. Essa falta injustificada também pode se descontar no 13º salário e também nas férias do empregado. E como reivindicar os direitos, doutor Miguel, e não ser prejudicado no mercado de trabalho, aí no ambiente onde está se trabalhando? Esse é um grande desafio que exige realmente muita sabedoria e jogo de cintura, porque a relação de trabalho ela já é por si só desigual, né? Então a gente costuma dizer que toda a existência do direito do trabalho, da justiça do trabalho, parte dessa premissa de que existe uma desigualdade entre o capital e o trabalho. Então, nesse sentido, o que todo trabalhador deve fazer e deve começar a aprender desde o primeiro emprego é sempre trabalhar com diplomacia, com muita educação, cumprindo bem os seus deveres, né, sendo assíduo, comprometido, dedicado. E nesse sentido, ele tendo uma boa relação com o empregador, ele consegue sempre de uma forma muito educada, com muita delicadeza, conversar e tentar negociar diretamente. Agora, se essa negociação for limitada ou não tiver a receptividade do empregador, não for uma política empresarial, o que infelizmente às vezes acontece, o trabalhador ou até mesmo o estagiário ele tem que ir se resguardando em termos de prova
para que quando houver a ruptura desse contrato, desse liame, ele possa buscar a reparação na via judicial. E as associações e os sindicatos são uma boa saída? Veja, Marina, é importante que esse empregado conheça não só a sua formação ali coletiva, porque as associações de empregados, elas normalmente são sindicatos. A gente pode ter associações que representam uma determinada categoria, mas aquelas que representam a categoria econômica, ou seja, os empregadores e a categoria profissional, os empregados, são sindicatos e que no artigo 514 da CLT traz os deveres dos sindicatos, e um dos deveres, inclusive, é manter a assistência jurídica. Então, nesse caso, é importante que você possa comparecer aos seus sindicatos para que você possa não só tomar conhecimento das ações que são praticadas pelo sindicato a fim de defender interesses individuais da categoria ou coletivos, para que a gente possa exercer esse direito nas empresas. Então, como eu falava, quem negocia coletivamente com o empregador, por exemplo, não é o empregado, é o sindicato que o representa. E muitas vezes esse sindicato tem ali algum tipo de benefício que o empregador pode saber. Então, certamente, a prestação de serviços jurídicos, por exemplo, uma consultoria, se o meu empregador realmente está fazendo a coisa correta, está ali praticando, né, aquilo que a lei determina, é sim uma saída muito boa para o empregado comparecer ao seu sindicato e exercer aquele direito que ele tem, que é procurar ali a assessoria jurídica do sindicato para que possa sanar as suas dúvidas. Doutor César, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse dicas para o jovem trabalhador que está entrando aí no seu primeiro emprego, no mercado de trabalho, qual a postura que ele deve ter? O mercado de trabalho, no início, a gente sabe que ele é um pouco problemático, né? A gente tem uma grande gama de desempregados, porque não temos tantos postos de trabalho assim. Existe uma categoria já chamada de desalentados, que são aqueles que sequer estão procurando, né, ali a inserção no mercado de trabalho. Mas o importante, aquilo como o doutor Miguel falou, é ter essa diplomacia, é ter o jogo de cintura, reconhecer os seus direitos, mas também reconhecer que a existência dessa relação jurídica depende do empregador, né? Eu tenho que ter, então, para figurar nessa relação como empregado, um empregador. O contrato de trabalho é um contrato de trabalho subordinado, entender que essa subordinação ela não é algo que beneficia simplesmente o empregador, mas é que decorre dessa discussão entre capital e trabalho. É importante que esse empregado, então, ele se comporte como uma pessoa que pretende iniciar ali o seu compromisso com o empregador, fazer aquilo que efetivamente o seu contrato de trabalho determina, agir de forma diligente. Ou seja, é trabalhar, né? Que é a nossa necessidade. E é interessante porque é uma situação de subsistência. Então, muitas vezes, a gente necessita dessa inserção no mercado de trabalho, seja ele por meio de um contrato de aprendizagem, seja ele por meio de um contrato de trabalho formal, mas é interessante que esse empregado possa procurar essa sua posição no mercado de trabalho e, principalmente, com bastante qualificação. É necessário que ele esteja bem qualificado para que ele possa inserir no mercado de trabalho e até de forma mais fácil. Doutor Miguel, suas últimas palavras também, por favor. Eu gostaria de deixar sempre aquela sugestão para o jovem que está chegando, né? Sempre lembrar, estar no ambiente de trabalho de uma forma grata, lembrando da oportunidade que é poder estar trabalhando, poder estar ali aprendendo, poder estar tendo essa troca de aprendizado, de remuneração com essa prestação de serviço, porque muitas vezes a gente chega numa posição de exigir, né? Então a gente não lembra dessa reciprocidade. Então muitas vezes essa postura que às vezes eu tenho que receber isso, a pessoa tem que ser reconhecida, as coisas têm que acontecer conforme eu quero, muitas vezes é a raiz de futuros conflitos. Então, a gente tem que sempre lembrar que se a gente aceitou, né, adentrar numa relação de emprego, a gente tem que lembrar que a gente também está sendo beneficiado com ela e que a empresa não está lá para me servir, né, está lá para me retribuir, mas eu também estou para servir. E quando a gente chega nesse patamar de humildade, grato pela oportunidade, prestando um serviço com a qualidade, com a atenção necessária, a gente tem tudo para conseguir ter um bom vínculo de emprego pelo tempo que for conveniente para as partes. E nós chegamos ao fim de mais um programa. Eu agradeço a participação dos nossos entrevistados e eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio ITV Justiça. Também estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify. Até o próximo Artigo 5º.